família, Pai. Sim, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Oh, Jesus. Parabéns, abençoe teu servo, meu Pai. Muito obrigado. Oh, glória. Eu te agradeço, prazer. Fala conosco, meu Deus, através da tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, na presença do Senhor Jesus, juntamente com os irmãos. Irmãos, eu quero fazer menção da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel 11. Glória a Deus, aleluia, Pai. Deus é poderoso, aleluia. Toda honra e toda glória é dada a Deus, aleluia. 1 Samuel 16, 11, o seu versículo 11, e diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Amém, irmãos? Até aqui. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Samuel, Davi, ele era o menor dos seus irmãos. Ele era um homem ruivo e muito formoso de aparência. E nós sabemos que naquela época, quem era pastor de ovelhas era nos dias de hoje como se fosse um servente de pedreiro. E muita gente não valoriza. E naquela época, ali ele era meio que desvalorizado diante dos irmãos dele, porque os irmãos dele eram guerreiros, eram homens de guerra. Aleluias. Mas ele tomava conta ali das ovelhas de seu pai. E eu creio, irmãos, que como ele é um homem segundo o coração de Deus, a palavra ela não fala, mas os estudiosos dizem que ele tinha nessa época entre 12 ou 13 anos, quando ele matou Golias. E eu creio ali pelos olhos da fé que quando ele olhava as ovelhas de seu pai, porque as ovelhas não eram dele, ele tinha uma responsabilidade de cuidar do rebanho e das ovelhas de seu pai. Ali eu creio, irmãos, pelos olhos da fé, eu creio que Davi, ele olhava as melhores pastagens, eu creio que ele olhava o melhor lugar para as ovelhas assim tomar água. Eu vejo que ele levava as ovelhas ali ficar debaixo de uma sombra para que não pegasse assim tanto sol. Era um cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Aleluias. E eu creio, irmãos, que nos dias de hoje o pastor ele nos deixa no melhor pastagem. Aleluias. Mas eu creio assim, irmãos, que muitas das vezes tem ovelhas que ela procura o gramado seco, ela procura a pior água, ela procura se rebeliar contra o seu pastor, contra o ministério. Aleluia. Mas estamos na mesma pastagem. Mas tem ovelhas que ela se decide por ela mesma ser rebelde. Aleluias. E nós vemos, irmãos, que Samuel 16:6 está escrito: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aleluias. Ali quando Samuel foi consagrar Davi, quando ele chega, ele depara com os irmãos de Samuel, de Davi. Ele diz: certamente está aqui perante o Senhor o ungido de Deus. Ele falava de Eliabe. Aleluias. E a palavra no versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura,
da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aleluias! Nós vivemos nos dias, irmãos, isso daqui é muito espiritual que eu estou pregando aqui. Isso é para os espirituais, vão entender. Aleluias! Nós trazemos para os dias de hoje, no mundo espiritual. Eu creio, presbítero Jonato, que tem pastor de ovelhas, que vê a ovelha dela comendo grama seca, e faz igual Samuel. Certamente esse aqui, que está perante o Senhor, é o ungido dele, e unge a pessoa que não tem conhecimento da palavra, ela não tem bagagem espiritual. A palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Quantos missionários que não pregam a palavra de Deus, só louva, não tem fruto de missionário? Aleluias! A palavra de Deus diz, irmãos, ela é clara quando ela diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. É por isso que nos dias de hoje a igreja está desta maneira. Ela não tem cura. Como que alguém vai curar alguém? Como que alguém vai trazer uma mensagem para impactar o seu coração, para Deus usar a pessoa para falar com a igreja, se já é rejeitada por Deus? Aleluias! Deus, ele não está atrás de pessoas que têm bens financeiramente, que têm dinheiro no banco. Deus, ele não está atrás de pessoas que têm carro bom. Deus, ele usa os loucos para confundir o sábio. Deus me buscou no meio das drogas, morador de rua, traficante. Tirou eu de lá e trouxe eu aqui. Não foi para ser mais um pregador. Deus não precisa de mais um pregador. Ele precisa de um adorador que dá lugar para ele falar com a igreja dele. Aleluia, Pai. Aleluias! E eu vejo aqui, irmãos, que ele procurava a melhor pastagem, irmão Jonato, para dar ao seu rebanho. Muitas das vezes faltam muitos pastores, faltam muitos, pegar o cajado e buscar lá, ó, na grama seca. Eu venho comer da melhor pastagem. Aleluia, acompanha a igreja. Sai do seu comodismo, entra no mundo espiritual. Busca o reino da salvação. Sai disso que te atrapalha a subir no céu. Quantos nós não vejamos o presbítero Jonato, o presbítero Fábio? Muitas pessoas que estão anos dentro da igreja e continuam na vaidade. Verdade. E fala que isso é uso e